Fala turma, como vocês estão? Tudo bem? Hoje, aula de filosofia, certo? A gente vai falar um pouco sobre a teoria do conhecimento. E antes disso, as nossas dicas de estudo, ok? Procurar um lugar bem calmo, arejado, silencioso. Ter perto de você o seu estojo, né? Lápis, borracha, caderno, caneta e livro. E vamos para a aula, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a teoria do conhecimento. O termo é utilizado no cristianismo ortodoxo e no Brasil. Foi associado à teoria do conhecimento, ramo da filosofia que se ocupa do estudo do conhecimento, a sua origem, natureza, limites do ato cognitivo e da validade do conhecimento em função do sujeito cognoscente, ou seja, daquele que conhece o objeto. De modo geral, a teoria do conhecimento tende a priorizar temas ligados à origem, limites e natureza de temas considerados cognitivos, né? Aí quando você é cognitivo, você vai lembrar que esse cognoscente, né, é aquele que conhece o objeto, certo? Ou seja, ocupa-se em entender, estudar e validar o conhecimento, a possibilidade de existência do conhecimento e quais os fundamentos, né, e origens desses valores, né? Então, gente, quando ele diz aqui, né, que é um objeto que estuda o conhecimento, né? E as possibilidades de existência deste conhecimento, tipo os fundamentos, as origens e os valores. Então, quando a gente falar em teoria do conhecimento, você já associa, né, ao termo já utilizado, que é o conhecimento, né, e de suas possibilidades, de seus fundamentos, origens e valores, né, para esse objeto de estudo, ok? Principais filósofos, né? Então a gente teve como os principais filósofos da teoria do conhecimento, Isaac Newton, o físico, filósofo e matemático que revolucionou a física moderna ao sistematizar suas 3 leis, né? John Locke e Thomas Hobbes. Os dois pensadores apresentam, né, teses a princípios semelhantes acerca da necessidade do pacto social na política e sobre o empirismo na epistemologia, né? Então a gente lembra que o Thomas Hobbes ele até era o dono daquela frase, né? O homem é o lobo do homem, certo? E ele falava lá nessa frase, né, que não fosse esse pacto social que foi atribuído a gente, para a gente conseguir sobreviver e viver em comunidade, né? O homem seria o principal predador dele mesmo. Continuando aqui, ele diz assim: o que é a origem do conhecimento? Conhecimento, do latim cognoscere, ato de conhecer. Como a própria origem da palavra indica, é o ato ou efeito de conhecer. O estudo do conhecimento é a gnoseologia. Hoje existem vários conceitos para essa palavra e é de ampla compreensão do conhecimento. É aquilo que se sabe sobre algo ou alguém, né? Que foi o que a gente falou lá naquele slide anterior, quando ele bota aqui, de um modo geral, né? Então ele diz assim: teoria do conhecimento estuda o conhecimento e a possibilidade da existência do conhecimento, né? Os seus fundamentos, origens e valores. O que é a essência do conhecimento? Uma conhecida frase do filósofo Confúcio, de 551 a.C., né, menos 479 a.C., diz que a essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez possuído, né? Portanto, a posse procede à aplicação. Na filosofia, empirismo é uma teoria do conhecimento que afirma que o conhecimento sobre o mundo vem apenas da existência sensorial, né, que é tudo aquilo que passa pelos nossos sentidos. O método indutivo, por sua vez, afirma que a ciência como conhecimento só pode ser derivada a partir dos dados da experiência, né? Então, assim, a partir do momento que a gente vai investigar alguma coisa, tudo aquilo tem que passar pelos nossos sentidos. Depois, então, é que ele pode ser estudado e definido cientificamente. Empirismo. O termo empirismo advém da palavra grega emperia, que significa experiência. Na modernidade, quando a possibilidade do conhecimento tornou-se central para a produção filosófica, a corrente empirista foi impulsionada por filósofos como Thomas Hobbes, John Locke e David Hume. Conhecimento. O conhecimento é a substantivação do verbo conhecer, né? É o ato de entender, compreender, aprender algo por meio da experiência ou do raciocínio. O conhecimento fascina a humanidade desde a antiguidade.
quando a filosofia passou a pensar os modos como se o humano, né, pode conhecer a verdade. Então foi ali, teve os pré-socráticos, né, que eles afirmavam que as definições de muitas coisas estavam associadas aos deuses e aos mitos, né, e teve os socráticos, né, que são as pessoas já que estavam usando esse tipo de corrente filosófica, certo? Que foi quando eles começaram a usar a filosofia como ela é hoje em dia, né, que é essa filosofia investigativa, né, a filosofia que quer provas, a filosofia que quer organizar as ideias, né, e definir os objetos de estudo. O racionalismo é a parte, né, a base da filosofia ao priorizar a razão como caminho para se alcançar a verdade. O racionalismo afirma que tudo o que existe tem uma causa inteligível, mesmo que essa causa não possa ser demonstrada empiricamente, tal como a causa da origem do universo. Conhecer o mundo. Mitologia, religião, ciência, filosofia, senso comum. Há muitos modos de conhecer o mundo, que dependem da situação do sujeito diante do objeto de conhecimento. Ao olhar as estrelas no céu noturno, um índio caiapó as enxerga a partir de um ponto de vista bastante diferente do de um astrônomo. Né? Então aí ficou essa observação, né? E esses exemplos para que vocês possam entender como é que se vê, como é que se dá toda essa coisa da teoria do conhecimento, ok? E a atividade de vocês vai ficar página 33, 34 e 35, ok? Então a gente viu aqui, gente, hoje, né, a teoria do conhecimento, certo? E a gente viu aí a natureza, né, dos seus limites, né, os principais filósofos, ok? E essa é a nossa aula de hoje. Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está em escolapequenospassos.com.br. Lá vocês vão poder acessar os nossos slides, nossas videoaulas. Vão ter acesso também à agenda eletrônica de vocês, né, com todo o conteúdo da semana. E também os roteiros de provas de vocês, né? E muito mais. Vou ficando por aqui. Por favor, deixe um like nesse vídeo, ok? E até a próxima aula. Grande abraço.